Fala galera, aqui é o Garone, eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Bom, o Vasco ainda não anunciou nenhum reforço para a temporada 2021, ao menos não para o seu elenco profissional que vai disputar o Campeonato Carioca, a Série B nessa temporada. Mas já anunciou a chegada de um reforço para o time sub-20, o meia Diego Fernandes, de 18 anos de idade, que chega emprestado pelo Sportivo Luquenho do Paraguai. Deve estar se perguntando, pô Garone, quero saber do profissional, não quero saber do sub-20. Mas se você é vascaíno, e tenho certeza que você está passando por aqui, deve acompanhar o clube constantemente, a gente sabe que a diferença ali, o espaço entre sub-20 e profissional é muito curto. Muitas vezes os jogadores estão no sub-20 e sobem para o profissional, estão no profissional e voltam para o sub-20. Aconteceu com o Gabriel Peck, Vinícius, o Miranda. Vasco já teve outros jogadores, tem outros jogadores com idade ainda de juniores que jogam na equipe principal, como o caso do Bruno Gomes, titular da equipe, o Lucão, que muita gente pede como titular, foi titular em alguns momentos, alguns jogos, na verdade, em 2020, essa temporada 2020 e 2021. Então essa distância entre base e profissional, no Vasco principalmente, é muito curta. Já até falei aqui, Vasco e Corinthians, o jogo que definiu a permanência do Vasco na Série A, acabou não permanecendo. O Vasco tinha 8 jogadores formados na sua base, de 16 que entraram em campo, ou seja, metade. Já falamos sobre isso aqui, o Pássaro já falou, inclusive, na coletiva também, que acho o time muito jovem, eu concordo com ele, cansei de bater nessa tecla. Mas a gente sabe que o Vasco financeiramente não tem muitos recursos, então constantemente vai em busca de reforços na sua categoria de base e algumas vezes gera bons reforços. E o Vasco agora contrata, acaba reforçando essa categoria de base também, porque perde muito jogador para o profissional. Inclusive a distância é tão pequena e não é só no Vasco não. O próprio Diego Fernandes, que o Vasco contratou, vinha atuando pelos profissionais do Sportivo Luquenho. Desde os 17 anos, na verdade, em 2020 ele completou 18, pouquinho antes ali da maioridade, ele já havia estreado pela equipe, sempre foi tido como um destaque, sempre foi jogador de seleção de base, por exemplo, inclusive disputou o Sul-Americano Sub-17 em 2019, junto com Matias Galarza, outro paraguaio que vem atuando pelo Vasco. Os dois fizeram parte da seleção paraguaia, então é um jogador que tem um pouco de experiência, tanto no profissional quanto em jogos internacionais, que a gente chama, ou seja, já vestiu camisa do Paraguai em outras categorias, em categorias de base. E eu analisei, assisti inclusive o jogo inteiro do único jogo que ele fez atuando 90 minutos pelo Campeonato Paraguaio, que foi o duelo contra o Guarani. Inclusive o time dele perdeu por 3-0, mas ele mostrou alguns, como vou dizer, algumas qualidades, mostrou algumas virtudes, mesmo sendo muito jovem, com apenas 18 anos de idade, envergando a camisa 10 do time. Jogador canhoto, que atua pelo lado do campo, o Sportivo Luquenho se defende num 4-4-2, ele fazia essa ponta mais aberto, nessa linha de 4 do meio campo, aberto pelo lado esquerdo. Quando o time atacava, se comportava no 4-3-3, ele avançava um pouco mais, exatamente pela ponta esquerda, então ele era o homem que mudava, era responsável por essa transição de esquema tático de defesa para ataque, mudando a função dele dentro de campo. É um meia canhoto ofensivo, que tem uma bola parada muito forte, inclusive, já nas categorias de base, marcava muito gol de falta, bate pênalti, é um jogador que tem personalidade, chegou a ser capitão muitas vezes da equipe sub-17, sub-20 do Sportivo Luquenho, tanto que subiu muito cedo, inclusive nesse próprio jogo que eu assisti, foi o responsável pela bola parada do Sportivo Luquenho. Então é um jogador que subiu e subiu com moral para o time paraguaio. É um jogador que tem habilidade, tem velocidade e que sabe conduzir essa bola em velocidade. Muitas vezes o jogador é rápido, mas não consegue conduzir a bola com velocidade, ou então tem um bom controle de bola, mas não tem velocidade. Ele não. Ele, nos poucos minutos que eu pude ver dele, já tentou algumas arrancadas, conseguiu fazer uma progressão interessante, jogando essa bola um pouco mais por dentro e avançando, inclusive dando assistência para um gol que foi anulado. Até foi bastante debatido o lance, estava ali milimetricamente, mas é um jogador que tem essa característica que me lembra até um pouco o Gabriel Peck. Gabriel Peck é um meia de origem, se tornou ponta muito por conta do 4-3-3 que o Vasco utilizava nas divisões de base, passou a jogar um pouco mais pelo lado do campo. Quando era mais jovem era mais um 10 clássico, esse meia central, e ele me lembra um pouco isso, ele joga pelo lado do campo, mas gosta de cortar por dentro, conduzindo. O Peck faz muito bem isso também, essas arrancadas em velocidade para ou finalizar ou servir algum companheiro.
Outro detalhe que me chamou a atenção é a capacidade dele de jogar de costas. Muito jogador tem dificuldade para proteger, principalmente quando é muito jovem, né? 17, 18 anos, que ainda não está formado fisicamente. E ele não conseguiu mostrar não só força física para proteger essa bola, qualidade nessa proteção, mas para encontrar alternativas para virar, para encontrar alternativas de jogo que ele escapasse dessa marcação, que mostra que é um jogador de recursos. Obviamente ainda não é um jogador formado como a maioria dos jogadores ou nenhum jogador de 18 anos está realmente formado. Pode até ter algum destaque com 17, 18, mas formado ele não está. Então naturalmente precisa evoluir em diversos aspectos. Por exemplo, ele usa muito pouco a perna direita. Eu falei aqui é um meia canhoto, mas ele praticamente só conduz com a perna esquerda, só passa com a perna esquerda, só finaliza com a perna esquerda. É um jogador que recompõe com velocidade, que tenta marcar pressão, mas nem sempre chega no momento certo. Muitas vezes acaba chegando atrasado na jogada, seja por uma questão física, por ainda não ter evoluído, ou por uma questão tática de compreensão. Até por conta dessa mudança do 4-4-2 para o 4-3-3, muitas vezes ele se lança muito à frente e tem um espaço maior para recompor. Então são pequenos detalhes que naturalmente todo jogador dessa idade precisa de um pouco mais de tempo para evoluir. Mas no geral achei uma contratação interessante para o Vasco. Muita gente deve se perguntar, pô, mas isso não vai tirar espaço do garoto da base? Isso não vai tirar espaço do menino que já está lá? A grande questão é que ele passa a ser um jogador da base como qualquer outro. É natural essas contratações, seja no sub-20, sub-17, sub-15. Aliás, a grande maioria dos jogadores que inclusive estão hoje no profissional passaram por outras equipes. O Bruno Gomes veio da Portuguesa, o Natan, que o Vasco já negociou, veio também da Portuguesa do Rio de Janeiro, o Marrone veio do Volta Redonda e o Vasco vendeu, o próprio Paulinho já passou pelo Madureira antes de chegar ao Vasco ser negociado, o Alan, por exemplo, passou por Olaria e Madureira, hoje está no futebol inglês. Enfim, é natural essa captação de jogadores de outras equipes. O que talvez seja um pouco diferente é a contratação de jogador que está vindo de fora, mas isso pode se explicar exatamente pela dificuldade de captar dentro do mercado nacional. É um mercado muito forte, os clubes se movimentam constantemente em busca de jogadores. É que muita gente não acompanha a categoria de base, não acompanha essas movimentações, mas é normal. O Thiago Reis, por exemplo, veio do Cruzeiro, tinha passado pelo Goiás antes, iniciou a formação dele no Goiás. O Marcos Dias, que vem atuando pelo Vasco, veio do Palmeiras. Então essas negociações são muito mais comuns do que a gente imagina. E eu acho interessante o Vasco começar a explorar o mercado sul-americano, fugindo um pouco desse mercado quente que é o nacional, que muitas vezes joga os valores desses meninos lá para cima. Às vezes o jogador de time pequeno, que a gente considera pequeno, né, do time do interior, por exemplo, principalmente de São Paulo, o clube grande já não chega mais lá, pega e tira de graça. Tem que pagar. Então passa a ser um investimento muito alto. E às vezes o Vasco ou outras equipes conseguem lá fora buscar esse jogador ou mais barato ou às vezes até de graça. Às vezes o contrato está perto do fim, aparece uma possibilidade, o jogador não quer renovar por lá e chega ao clube num custo mais baixo ou até sem custo. Então acho interessante essa movimentação do Vasco. Deu certo com o Galarza. Pode ser que dê certo também com o Diego, e o Vasco ainda negocia com o Elias, um atacante, na verdade, que pode chegar mais um paraguaio. Então acho interessante essa movimentação do Vasco, mostra que o clube está atento ao mercado sul-americano, principalmente, pelo menos até o momento, na base, visando o sub-20, e o Vasco precisa contratar, porque como o Vasco perde muito jogador também para a equipe principal, o Vasco não dá tempo de você produzir tanto jogador, subir tanto jogador do sub-17 numa levada só para montar esse elenco. Então busca ali alguns jogadores vindos de fora para dar um pouco mais de cancha, para manter o nível da equipe, que é muito competitivo. O Vasco é atual campeão carioca, atual campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Supercopa do Brasil e vai disputar a Libertadores Sub-20 em 2021. Então passa a ter, inclusive, aí uma experiência um pouco maior em relação ao futebol sul-americano. Bom, galera, minha análise é essa. Já sabe como é que funciona. Gostou do vídeo? Deixa seu like, então, deixa seu comentário também e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, está passando aqui pela primeira vez ou já passou e por acaso não se inscreveu. Isso ajuda demais no crescimento do meu trabalho, na divulgação para outras pessoas. Valeu, galera, saudações e até a próxima.